Em todo o mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. As estatísticas da Organização Mundial da Saúde alertam para a importância do tema. Algumas vezes as pessoas não dão sinais claros, mas a partir da intensidade e frequência com que ocorrem alguns sinais, é possível identificar alguém que esteja passando por um sofrimento muito significativo e que pode tentar o suicídio. É preciso entender que esse problema ocorre por diversos fatores. Nunca é apenas uma causa. É por isso que é tão importante falar sobre o assunto. Confira agora. O que é o suicídio? Segundo a OMS, é o ato deliberado de tirar a própria vida. No entanto, esse ato ele é influenciado por diversos fatores. Então, é um fenômeno multifatorial, que pode ser influenciado por fatores culturais, fatores sociais, fatores de personalidade, fatores psiquiátricos e fatores psicológicos. Quais os dados do suicídio no Brasil e no mundo? O que a gente sabe hoje é que no mundo, em torno de 800 mil pessoas morrem por suicídio, né? No Brasil, esse número aumentou um pouco, em torno de 24%, mas apenas na população de 10 a 19 anos. Então, outro dado também que nos chama a atenção é que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio e a cada 3 segundos alguém tenta contra a própria vida. Por isso, é importante falar sobre o tema. Quais os sinais do comportamento suicida? Nem sempre a pessoa vai emitir sinais. No entanto, se a gente conhece um pouquinho sobre o tema, a gente pode perceber que as pessoas que estão num sofrimento muito grande, a ponto de pensar em tirar a própria vida, elas apresentam alguns comportamentos como um isolamento exacerbado, elas podem apresentar falas do tipo, eu gostaria de dormir e não acordar mais, eu gostaria de sumir. Então, são frases que a gente pode ficar um pouco mais atento, como é que está a rotina daquela pessoa, se aquele sofrimento está tendo um impacto de muitas vezes deixar com que a pessoa fique mais apático, menos sociável, às vezes uma grande irritabilidade, mas o principal é perceber a frequência com que esse sofrimento ele persiste na vida da pessoa e a intensidade do sofrimento a ponto de fazer com que essa pessoa deixe de praticar coisas ou deixe de fazer coisas que habitualmente elas gostariam, elas sentiriam prazer de fazer. Quando uma pessoa percebe que precisa de ajuda, onde procurar? Quando a gente percebe que realmente a gente está num sofrimento, que a gente não está conseguindo lidar com esse sofrimento sozinho, a gente realmente deve pedir ajuda. E pedir ajuda muitas vezes a pessoas da família ou até mesmo amigos, mas principalmente em se tratando do comportamento suicida ou de pessoas que estão com uma desesperança muito grande, o ideal é procurar uma ajuda especializada, ou ajuda de um psicólogo, ou até mesmo buscar um profissional da psiquiatria, para que ele possa minimamente falar sobre o que está acontecendo e poder perceber que existem soluções para esse momento, né? Quais os sinais de risco de suicídio em jovens? Às vezes, algumas oscilações de humor muito brusca, um período de isolamento significativo, frases, por exemplo, de baixa autoestima, como eu não sirvo para nada, ou eu não sou bom o suficiente, uma visão negativa em relação ao futuro, ou seja, um futuro sem esperança, sem perspectivas, visões negativas também das relações que ele tem com as pessoas. Então, existe uma dificuldade no relacionamento interpessoal, um desinvestimento no relacionamento interpessoal, assim como o suicídio, às vezes, de algum amigo pode ter um impacto no comportamento desse adolescente, ou até mesmo o suicídio de um grande ídolo. Então, são coisas que a gente precisa estar atento para o que está acontecendo com o jovem hoje, para que a gente possa identificar
alguma mudança muito brusca nesse comportamento. Como ajudar essas pessoas que estão sofrendo? É estar disponível para escutar a pessoa que está em sofrimento, né? Então eu posso procurar um ambiente mais adequado para fazer isso. E essa disponibilidade, ela tem a ver também com uma postura de não julgamento, né? Não dar conselhos, não querer achar soluções para tudo naquele momento, mas principalmente se disponibilizar a escutar de forma acolhedora, afetiva, inclusive ajudar a pessoa a buscar outras formas de amparo, como uma ajuda profissional, por exemplo, né? Fazer alguns encaminhamentos, mas principalmente ofertar a sua disponibilidade para escutar sem julgar. Como a família pode ajudar? A família é o primeiro suporte, vamos dizer assim, que a gente tem contato, são aquelas pessoas que convivem com a gente mais diretamente. Então a família não pode desistir nesse momento de sofrimento de ajudar alguém que realmente precisa de amparo e de apoio. Então, é escutar também com paciência, com tranquilidade, é buscar alternativas junto com a pessoa que está em sofrimento, em que os membros da família podem estar contribuindo, proporcionar momentos em família prazerosos, não é? Buscar essa qualidade nas relações interpessoais em família, não fazer, vamos dizer assim, não infantilizar a pessoa que está passando por esse sofrimento, né? Buscar essa compreensão de que isso é um momento passageiro e que a gente pode junto buscar alternativas saudáveis para lidar com esses problemas. O que não falar para uma pessoa que está em sofrimento? Essa pergunta é importante porque muitas vezes, na nossa intenção de ajudar, a gente termina intensificando o sofrimento daquela pessoa com algumas frases, né? Às vezes até por falta de desconhecimento mesmo. Então, não falar frases do tipo, isso é preguiça, isso é falta de Deus, você é muito jovem. Então, muitas vezes essas frases, elas ganham vamos dizer assim, um peso maior para a pessoa que está em sofrimento. Isso pode ser motivo de culpa, né? De mais sofrimento ainda. Então é importante a gente estar atento que tipo de frases a gente tem falado para essas pessoas. Então a gente tem que pensar também de como ofertar essa ajuda e buscar informação, porque às vezes de forma desapropriada você tem as melhores intenções, mas termina prejudicando alguém que está em sofrimento e exacerbando a culpa e o sofrimento dela. Como devo agir quando recebo notícia de suicídio? É importante a gente não divulgar a imagem das pessoas, né? É importante também a gente não replicar ou não divulgar detalhes do método pelo qual aconteceu o suicídio. É importante que a gente possa ter um cuidado de, ao divulgar algo dessa natureza, a própria Organização Mundial de Saúde, ela tem, vamos dizer assim, uma legislação, ela tem orientações para a mídia, mas também para o público em geral, de que divulgar essas imagens de forma inapropriada pode ser inadequado, pode gerar um sofrimento, e também a gente precisa perceber que fazer isso pode também gerar culpa nos familiares, pode gerar ainda mais sofrimento para quem conheceu aquela pessoa que está passando por um processo de dificuldade mesmo, né? Continue com a gente, porque no próximo bloco tem informações sobre as formas de tratamento, as políticas públicas, fatores de proteção e dicas para melhorar a saúde mental. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco a respeito de fatores
que podem nos auxiliar no tratamento. A gente vai falar também a respeito da importância do Setembro Amarelo e como buscar uma qualidade de vida. Então, que formas de tratamento a gente teria diante de alguém que está passando por uma crise suicida ou que está diante de um comportamento suicida? A gente precisa realmente buscar uma ajuda profissional, que seria ajuda psicológica, um amparo muitas vezes de um médico psiquiatra, porque às vezes o adoecimento, ele ganhou, vamos dizer assim, uma repercussão tamanha na vida daquela pessoa, onde uma intervenção medicamentosa muitas vezes se faz necessário. A gente também pode buscar ajuda de outros profissionais, mas é importante que na busca do tratamento a pessoa se sinta amparada e se sinta acolhida. Um dos fatores de proteção que são, vamos dizer assim, um dos mais importantes é a construção de vínculos saudáveis, né? Vínculos familiares saudáveis, vínculos, vamos dizer assim, de amigos também. A construção de vínculos que possam nos fortalecer enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Outro fator de proteção extremamente importante é retirar objetos letais, né? Então, retirar do alcance da pessoa objetos ou métodos letais, como por exemplo, se tiver arma em casa, precisa retirar. Objetos que possam muitas vezes, remédios psiquiátricos, eles precisam da ajuda às vezes de um familiar para serem administrados, para que a pessoa não possa pegar as medicações e também utilizar como método. Então é importante estar atento o que tem de risco, que possa oferecer risco àquela pessoa que está passando por uma crise suicida, e retirar esses métodos como uma forma de protegê-la também. Assim como muitas vezes é importante, a depender do trabalho que a pessoa exerça, buscar também algum afastamento do trabalho, se esse trabalho ofertar ou ser algum fator de risco para essa pessoa. Então é importante a gente pensar nisso. É importante também manter uma boa regularidade do sono, manter uma boa alimentação, fazer com que essa pessoa também mantenha contato muitas vezes com a natureza, uma atividade física ajuda nesse processo de cuidado. É importante a gente pensar também nos aspectos religiosos, nos aspectos espirituais. Então, hoje já existem estudos que apontam que a prática de uma religião ou a prática da espiritualidade vai fortalecer o indivíduo nesse processo de adoecimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem 3 frentes de trabalho para lidar com a prevenção. A primeira seria o apoio à ciência, buscar o estudo, formas de prevenir, formas de compreender esse fenômeno, não é verdade? Além de que a gente também precisa ampliar as redes de saúde e as redes de atendimento para que a nossa rede pública possa lidar com a pessoa que está em crise suicida. Então, às vezes a gente percebe, né, muitas vezes, na verdade, a gente percebe uma fragilidade da nossa rede pública de assistência para pessoas que estão passando por esse momento. Então é importante também ampliar as redes de apoio e de ajuda especializada. E o Setembro Amarelo também vem como uma outra frente de trabalho, porque é onde a gente vai tratar da conscientização, de como prevenir, de como detectar alguns sinais. Então é muito importante esse trabalho de divulgar como perceber quando uma pessoa precisa de ajuda, que formas a gente tem de ajudar, que formas a gente tem para prevenir e também que formas eu tenho para encaminhar essa pessoa para um tratamento. Então o Setembro Amarelo ele vem nessa linha de cuidado no sentido de conscientizar a população e ajudar a população também a prevenir o suicídio. Existem várias coisas que podem nos ajudar a melhorar a nossa saúde mental. Primeiro a gente precisa identificar o que é que nos faz bem, né? O que é que me dá prazer, o que é que me dá contentamento. Além de que a gente sabe que a prática de exercícios, o contato com a natureza, ter uma boa qualidade do sono, fazer uma alimentação saudável, isso tudo também vai contribuir para que a nossa saúde mental esteja bem. Até porque existe uma relação muito importante, não é, com a mente e o nosso corpo físico. Fazer uma psicoterapia também pode auxiliar e aprender a respeitar os nossos limites.
são coisas que podem nos ajudar de forma geral a manter uma qualidade de vida, a manter uma vida mais saudável. E a prática, muitas vezes, de serviços voluntários, não é? Então, você se dedicar a uma causa e contribuir, muitas vezes, para instituições que precisam de ajuda. Então, são pequenas ações que juntas, elas podem contribuir para que a gente possa ter uma saúde mental a contento.